Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje a gente vai resolver mais uma questão de cálculo 3. A questão que a gente vai resolver hoje é essa 53 aqui, da seção 15.3, do livro do Stuart. Ela fala o seguinte, pede para calcular a integral, trocando a ordem de integração. Então, vamos trocar a ordem de integração aqui nessa integral. Então, aqui, observe que o x, que é a integral de dentro, ele varia da função arcosseno de y até π sobre 2. E o y, que está do lado de fora aqui, varia de 0 até 1. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trocar o dx com dy de lugar. Para isso, a gente vai, o quê? A gente vai desenhar essa região de integração para ver o que a gente vai estar fazendo, beleza? Então vamos lá. Aqui eu deixei preparada a nossa região de integração, tá vendo? Lá a função, a questão fala que o x ele varia dessa curva até essa reta, tá vendo? O x está variando dessa curva, essa curva aqui é o arco seno de y, ou o y igual a seno de x, é um pedaço da função seno. Então, significa que quando você isola o x, vai ficar o arco seno de y, que está aqui na parte inferior, é a função de trás. O x igual a π sobre 2 é a função da frente. E o y varia assim, né, de 0 até 1. O que a gente vai fazer? A gente vai trocar essa ordem de integração. Então, essa integral aqui, ela vai ficar como? Bom, agora o que acontece? Aqui não é interessante a gente integrar em relação a x primeiro. Por quê? Porque seria difícil calcular a primitiva dessa coisa aqui joga de cara. O que a gente vai fazer? A gente vai trocar, vai primeiro integrar em relação a y para que essa coisa toda aqui, ó, cosseno vezes a raiz, fique constante em relação a y. Então agora o que acontece? Antes era o y que variava de 0 até 1. Agora eu vou pegar o x variando de 0 até π sobre 2. Vou pegar o x variando de 0 até π sobre 2. E vou pegar o y variando de onde? Vou pegar o y variando de 0 até o seno de x, né? Ou seja, o y vai variar do chão aqui até bater no seno de x, que é o gráfico da função. Então, de 0 até seno de x é a variação do y. Então, a nossa primeira integral vai ficar cosseno de x vezes 1 mais cosseno ao quadrado de x. Agora aqui, ao invés de ser dx, vai ser dy primeiro e dx. Então, essa primitiva, essa primeira aqui, fica ótimo de fazer. Por quê? Porque isso aqui tudo é constante em relação a y. Então, pode sair para fora da integral, pode vir para cá, né? E aqui a primitiva vai ser simplesmente y. Então, isso aqui vai ficar a integral de 0 a π sobre 2. Vou conservar o cosseno de x vezes a raiz quadrada de 1 mais cosseno ao quadrado de x. E aí a minha primitiva vai ser y, e o y varia de 0 até o seno de x, dx. Então isso aqui vai ser igual. Vou colocar o seno de x aqui, e depois colocando 0 vai zerar. Então isso aqui vai ficar a integral de 0 a π sobre 2. Cosseno de x vezes o seno de x, cosseno de x vezes seno de x, vezes a raiz quadrada de 1 mais cosseno ao quadrado de x, substituindo o zero aqui vai zerar, então sobrou isso aqui, dx. Então agora a gente vai fazer algumas mudanças de variáveis. Então, para início de conversa, vamos pegar o cosseno de x como sendo u, a nossa primeira mudança de variável. Então, a derivada aqui vai dar seno de x dx, eu posso trocar por du. Então, o que acontece? Usando essa mudança de variável aqui, o que a gente vai ter? Bom, lembrando que o x ele varia de 0 a π sobre 2. Por exemplo, quando o x for 0, o cosseno de 0 vai dar 1. E quando o x for π sobre 2, o cosseno de 90 vai dar 0. Então aqui eu vou ficar com cosseno de x. No lugar desse cosseno de x eu posso trocar por u. Seno de x dx eu posso trocar por du. Então aqui vai ficar raiz quadrada de 1
mais cosseno é u, né? Então u ao quadrado. Seno de x vezes dx eu vou trocar por du. Então aqui eu tenho outra integral que eu vou precisar novamente fazer uma segunda mudança de variável. E qual que é essa minha segunda mudança de variável? Eu vou chamar de 1 mais u ao quadrado de t. Então, 2u du vai ser igual a dt. Então, u du, quem que é u du? A derivada do cosseno aqui é menos seno, né? Então, aqui vai aparecer um sinal de menos. Então, aqui vai ficar menos, tem um sinal de menos aqui. Ok? Vamos corrigir em tempo ainda, tem um sinal de menos ali. Então, que pode sair para fora da integral. Então, u du é igual a meio de dt. Então, o que acontece? Então, isso aqui é igual, esse menos aqui sai para fora da integral. Observe que quando u for 1, quanto que vai valer o t? 1 mais 1 ao quadrado dá 2. E quando o u valer 0, o t vale 1. Então, no lugar de u du, eu vou trocar por meio de dt. Então, meio de dt, eu vou colocar meio aqui, dt aqui. E aqui vai ficar quem? Raiz quadrada de 1 mais u ao quadrado, eu chamei de t. Então, isso aqui, o meio pode sair para fora, então, menos meio da integral de o t variando de 2 a t1 de t elevado a meio, né, que é a mesma coisa da raiz de t, dt. Então, isso aqui é igual menos meio, que multiplica a primitiva que soma 1 e divide. Então, vai ficar t elevado a 3 meios, dividido por 3 meios, que é a mesma coisa de multiplicar por 2 terços, com o t variando de 2 até 1. Então, esse 2 dá para cancelar com esse, então sobrou menos 1 terço de t elevado a 3 meios, com o t variando de 2 até 1. Então, menos 1 terço, que multiplica quem? Isso aqui é a mesma coisa de raiz quadrada de t ao cubo, né? Raiz quadrada de t ao cubo, variando de 1 até 2. Então, aqui vai ficar menos 1 terço, que multiplica. Colocando 1 no lugar do t aqui, vai dar 1. Menos. Colocando 2 no lugar do t, vai ficar raiz quadrada de 8, que a gente sabe que vale 2 raiz de 2. Então, isso aqui é igual. Menos 1 terço com menos 1 vai dar menos 1 terço. E esse aqui vezes esse vai dar mais 2 raiz de 2 sobre 3. Ou se quiser fazer assim numa conta só, 2 raiz de 2 menos 1 dividido por 3. Ok? Espero que você tenha entendido. Se gostou, deixe um like aí, compartilhe com os colegas e até a próxima.